Pessoal, voltamos agora com a continuação, né, dos exercícios da página 6970. Vamos ao exercício número 5. O número 5 ele é bastante simples, uma multiplicação direta. O comprimento C e a largura R deu uma chapa de ferro, então eu fiz aqui o desenho, né? Essa aqui é a nossa chapa de ferro, né? O material. Ela tem 20 centímetros de largura por 50 centímetros de comprimento. Isso é o que o probleminha está dando para nós. E ela tem um coeficiente de dilatação de 1,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Isso são dados que o probleminha, né, tá dando para nós. Bom, a 20 graus Celsius, né? Esse é o coeficiente de dilatação a 20 graus Celsius. São, respectivamente, 50 e 20 centímetros. Qual será a área dessa chapa? Então, ele quer saber a área da chapa, certo? Ele quer saber a área da chapa, ó. Qual seria a área da chapa em centímetros quadrados, né? Se ela for aquecida a 70 graus Celsius. Então, se a temperatura inicial era 20 e a final 70, nós temos aqui uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Isso já podemos calcular ali sem nenhum tipo de problema. A área da chapa, né, isso em centímetro quadrado, tá, pessoal? Vai ser 20 vezes 50, né, que é um retângulo, né? Qual é a área do retângulo? É base vezes altura. Então, base vezes altura, 20 vezes 50, que vai dar 1000 centímetros quadrados de área dessa chapa. Uma chapa até consideravelmente grande, né? Então, ela foi aquecida de 20 para 70 graus Celsius. Essa é a brincadeirinha, essa foi a etapa inicial. Bom, a área final, né, da chapa, ela vai ser igual à área inicial, que é o 1000, né, que é a área inicial dela, mais a variação da área. O que é a variação? É o quanto que ela cresceu, é o quanto que essa chapa aqui, ó, aumentou. Ela tem esses tamanhos aqui a 20 graus Celsius. Quando a gente aumentar para 70 graus Celsius, essa área nova aqui, né, essa região aqui, ó, foi a região que aumentou, isso a 70 graus Celsius, é isso que o probleminha está dizendo. Então, a área final, ela vai ser a área inicial mais a variação, ou seja, a variação é aquilo que ela aumentou. Então, a área final vai ser igual à área inicial, né, vezes 1 mais 2 vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Área inicial, 1000, né, que a gente já tinha calculado ali anteriormente, 1000, vezes 1 mais 2 vezes o alfa, que é 1,2 vezes 10 na menos 5, vezes o 50, que é a própria variação de temperatura que nós já tínhamos calculado. Então, a área final, né, aquilo que ela cresceu, aquilo que ela aumentou, vai ser igual a 1001,2 centímetros quadrados. Então, é uma multiplicaçãozinha direta, nada muito complicado também. Vamos direto para o número 6. O número 6 é um verdadeiro ou falso ali. Uma placa de alumínio com furo circular no centro foi utilizada para teste de dilatação. Em um dos testes realizados, inseriu-se no furo da placa um cilindro maciço de aço a temperatura ambiente. O cilindro ficou preso à placa, ajustando-se perfeitamente ao furo conforme ilustrado na figura. Então, se vocês analisarem ali, né, tem esse desenho na página 69. Tu tens uma chapa, um furo no meio e foi introduzido ali, né, uma chapa de alumínio. Isso aqui é uma chapa de alumínio e foi introduzido um tarugo de aço ali, né, de metal ali nessa chapa de alumínio. Então tá, aí vem a brincadeirinha, né? Vamos às opções. Primeiro, o valor do coeficiente de dilatação térmica do alumínio é aproximadamente o valor do coeficiente de dilatação térmica do alumínio. Então, o valor do coeficiente de dilatação térmica do alumínio é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação térmica do aço. É isso que está dizendo ali. Aquecendo-se o conjunto a 200 graus, então houve uma variação de temperatura de 200 graus, né? É correto afirmar que, bom, o cilindro de aço ficará, então o cilindro de aço, que é esse cara aqui, ó, certo? Que está introduzido ali no furo do alumínio, o cilindro do aço, após ser aquecido a 200 graus Celsius, né? Ficará mais fixo à placa de alumínio, pois o diâmetro do furo da placa diminuirá, o diâmetro diminuirá e o diâmetro do cilindro aumentará. Na verdade é o contrário, né? Na verdade, como o coeficiente de dilatação do alumínio é maior, o diâmetro do furo vai aumentar. Então, o tarugo ele vai ficar solto ali, ele não vai ficar apertado, ele vai, pelo contrário, né? Ele vai ficar solto. Letra B. O cilindro de aço soltar-se-á do alumínio,
pois em decorrência do aumento da temperatura, o diâmetro do furo aumentará mais que o diâmetro do cilindro. Exatamente. A gente viu isso na nossa explicação. Quando tu aumenta o diâmetro, né, de uma chapa, e essa chapa tem um furo no meio, o furo aumenta proporcional ao aumento do diâmetro. Então, obviamente, a letra B, pessoal, a letra B é correta. Então, a letra A é falsa, a letra B é verdadeira. A letra C, não ocorrerá nenhuma mudança. Ah, claro que vai ocorrer, os coeficientes de dilatação são diferentes, então nem vou ler o resto. Letra C é falsa. O cilindro soltar-se-á da placa, porque sofrerá uma dilatação linear. Porque sofrerá uma dilatação linear em função da conservação da massa. Gente, tá falando uma besteirada sem tamanho aqui. Ocorrerá uma diminuição no diâmetro do cilindro. Não, o cilindro não vai diminuir, né? Ele vai aumentar. Não tem como diminuir o cilindro. Ele aumenta menos que o furo, mas ele também vai aumentar. De qualquer maneira, como o furo, o coeficiente de dilatação do alumínio é maior, o furo vai crescer mais do que o cilindro vai aumentar. Então, por isso que ele fica solto. Letra D é falsa. Letra E. Não é possível afirmar o que acontecerá, pois as dimensões iniciais da placa e do cilindro são desconhecidas. Na verdade, o que a gente leva em consideração são os coeficientes de dilatação e não o diâmetro, né? Então, a letra E é falsa também. Pessoal, continuo já com a 7 e com a 8.